O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Partha. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 46. Vida de um recluso, levando à emancipação. Brahmana disse: estudando assim regularmente a um melhor de seu poder, da maneira descrita acima, e igualmente vivendo como um brahmachari, alguém que é dedicado aos deveres de sua própria classe, possuidor de instrução, praticante de penitências, e com todos os sentidos sob restrição, dedicado ao que é agradável e benéfico para o preceptor, firme em praticar o dever de veracidade, e sempre puro, deve, com a permissão do preceptor, comer seu alimento sem depreciá-lo. Ele deve comer a vishya feito do que é obtido em esmolas, e deve levantar, sentar, e se exercitar como ordenado. A vishya é alimento cozido de uma maneira específica e oferecido para as divindades. Ele deve ser livre de carne. Pode haver leite ou ghee nele, mas o cozimento deve ser feito em uma única panela ou recipiente continuamente. Nenhuma mudança de recipientes é permitida. Ele deve derramar libações no fogo 2 vezes ao dia, tendo-se purificado e com a mente concentrada. Ele deve sempre portar um bastão feito de vilva ou palasa. Vilva é a Egle marmelos, e palasa é a bútea frondosa de Rosburi. Os mantos do homem regenerado devem ser de linho, ou de algodão, ou de pele de veado, ou de um tecido que seja totalmente vermelho pardo. Deve haver também um cinto feito de grama munja. Ele deve ter madeixas emaranhadas na cabeça, e deve realizar suas abluções todo dia. Ele deve portar o fio sagrado, estudar as escrituras, se privar da cobiça, e ser firme no cumprimento de votos. Ele deve também gratificar as divindades com oblações de água pura, com sua mente controlada. Tal brahmachari é digno de elogio. Com a semente vital parada em mente concentrada, alguém que é assim devotado consegue conquistar o céu. Tendo alcançado ao assento mais elevado, ele não tem que voltar ao nascimento. Purificado por todos os ritos purificatórios e tendo vivido como um brahmachari, ele deve logo sair de sua aldeia e viver em seguida como um asceta nas florestas, tendo renunciado a todas as atrações. Vestido em peles de animais ou cascas de árvores, ele deve realizar suas abluções de manhã e à noite. Sempre vivendo dentro da floresta, ele nunca deve voltar para um lugar habitado. Honrando convidados quando eles chegam, ele deve lhes dar abrigo, e ele mesmo subsistir de frutas e folhas e raízes comuns, e se amaca. Ele deve, sem ser indolente, subsistir de água tal como ele consegue, e do ar, e de todos os produtos da floresta. Ele deve viver destes, na devida ordem, segundo os regulamentos da sua iniciação. A princípio ele deve viver de frutas e raízes e folhas, etc. Em seguida de água, e então do ar. Há diferentes fações de ascetas da floresta. O rumo de vida é determinado no momento dos ritos iniciatórios. Ele deve honrar o convidado que vai a ele com esmolas de frutas e raízes. Ele deve então, sem preguiça, sempre dar qualquer outro alimento que ele possa ter. Enquanto reprime as palavras, ele deve comer depois de satisfazer divindades e convidados. Sua mente deve ser livre de inveja. Ele deve comer pouco, e depender sempre das divindades. Autocontrolado, praticando compaixão universal, e possuidor de clemência, ele deve usar barba e cabelo sem se submeter às operações do barbeiro. Realizando sacrifícios e se dedicando ao estudo das escrituras, ele deve ser firme no cumprimento do dever de sinceridade. Com corpo sempre em um estado de pureza, dotado de inteligência, sempre residindo na floresta, com mente concentrada, e sentidos em submissão, um asceta da floresta, se dedicando dessa maneira, conquistaria o céu. Um chefe de família, ou brahmachari, ou asceta da floresta, que desejar alcançar a emancipação, deve recorrer àquela que é chamada de a melhor direção de conduta.
tendo concedido para todas as criaturas o penhor da completa abstenção de mal, ele deve renunciar completamente a toda ação. Ele deve contribuir para a felicidade de todas as criaturas, praticar cordialidade universal, subjugar todos os seus sentidos, e ser um asceta. Subsistindo de alimento obtido sem pedir e sem incômodo, e que veio a ele espontaneamente, ele deve fazer um fogo. Ele deve fazer sua ronda de mendicância em um local onde a fumaça cessou de espiralar e onde todos os habitantes já comeram. O sannyasi não deve pedir esmolas, ou, se ele alguma vez procurar por esmolas, ele deve procurá-las em uma vila ou casa onde a comida já tenha sido feita e onde todos já comeram. Esta limitação é estipulada, pois caso contrário o sannyasi pode ser alimentado até sua saciedade pelo chefe de família que o vê. A pessoa que está familiarizada com a conduta que leva à emancipação, deve procurar por esmolas depois que os recipientes usados para cozinhar tenham sido lavados. Ele nunca deve se regozijar quando obtiver alguma coisa, e nunca ficar deprimido se ele não obtiver nada. Procurando somente o que é necessário para manter a vida, ele deve, com mente concentrada, fazer sua ronda de mendicância, esperando pelo momento apropriado. Ele não deve desejar por lucros em comum com outros, nem comer quando honrado. O homem que leva a vida de mendicância, deve se esconder para evitar doações com honra. Enquanto comendo, ele não deve comer tal alimento que constitui os restos do prato de outro, nem que é amargo, ou adstringente, ou pungente. Ele não deve também comer tais tipos de comida que tenham um sabor doce. Ele deve comer somente tanto quanto é necessário para se manter vivo. A pessoa familiarizada com a emancipação, deve obter sua subsistência sem obstruir nenhuma criatura. Em suas rondas de mendicância, ele nunca deve seguir outro inclinado a um mesmo propósito. Ele nunca deve ostentar sua piedade. Ele deve se mover em um lugar retirado, livre de paixão. Para se abrigar ele deve recorrer a uma casa vazia, ou a uma floresta, ou ao pé de uma árvore, ou a um rio, ou a uma caverna de montanha. No verão ele deve passar uma única noite em um lugar habitado. Na estação das chuvas ele pode viver em um local. Ele deve se mover pelo mundo como um verme, seu caminho indicado pelo sol. Por compaixão pelas criaturas, ele deve andar sobre a terra com seus olhos dirigidos para ela. Ele nunca deve fazer quaisquer acumulações e deve evitar residência com amigos. O homem familiarizado com a emancipação deve todos os dias fazer todas as suas ações com água pura. Tal homem deve sempre realizar suas abluções com água que foi buscada do rio ou do tanque. Ele nunca deve mergulhar em um rio ou lago ou reservatório para se banhar. Abstenção de mal, brahmacharya, veracidade, simplicidade, liberdade de ira, liberdade de execrar outros, autocontrole, e liberdade habitual de maledicência. Esses 8 votos, com sentidos contidos, ele deve seguir firmemente. Ele deve sempre praticar um modo de conduta impecável, que não seja enganador nem desonesto. Livre de apegos, ele deve sempre fazer alguém que chega como um convidado comer pelo menos um bocado de alimento. Ele deve comer somente o suficiente para o sustento, para a manutenção da vida. Ele deve comer somente tal comida que foi obtida por meios justos, e não seguir os ditames do desejo. Ele nunca deve aceitar outra coisa a não ser alimento e roupa somente. Ele deve, além disso, aceitar somente tanto quanto ele possa comer e nada mais. Ele não deve ser induzido a aceitar doações de outros, nem ele deve fazer doações para outros. Devido ao desamparo das criaturas, o homem de sabedoria deve sempre partilhar com outros. Ele não deve se apropriar do que pertence a outros, nem deve pegar alguma coisa sem ser pedido. Ele não deve, tendo desfrutado de alguma coisa, ficar tão apegado a ela quanto a desejar tê-la mais uma vez. Ele deve pegar somente terra e água e seixos e folhas e flores e frutos, que não sejam possuídos por ninguém, quando eles estão disponíveis, quando ele deseja fazer alguma ação. Ele não deve viver pela ocupação de um artesão, nem ele deve cobiçar ouro.
Ler não deve odiar, nem ensinar alguém que não procura ser ensinado. Nem ele deve ter quaisquer pertences. Ele deve comer somente o que está consagrado pela fé. Ele deve se abster de controvérsias. Ele deve seguir aquela direção de conduta que é mencionada como sendo nectária. Ele nunca deve ser ligado a alguma coisa, e nunca deve estabelecer relações de intimidade com nenhuma criatura. Ele não deve realizar, nem causar a realização, de alguma ação que envolva a expectativa de resultado ou destruição de vida ou a armazenagem de riqueza ou artigos. Rejeitando todos os objetos, contente com muito pouco, ele deve vagar sem lar, adotando um comportamento imparcial para com todas as criaturas móveis e imóveis. Ele nunca deve aborrecer outro ser, nem deve se aborrecer com outro. Aquele que tem a confiança de todas as criaturas é considerado como a principal daquelas pessoas que compreendem a emancipação. Ele não deve pensar no passado, nem se sentir ansioso sobre o futuro. Ele deve desconsiderar o presente, aguardando o tempo, isto é, permitindo que o tempo passe indiferentemente por ele, com mente concentrada. Ele nunca deve macular alguma coisa pelos olhos, mente, ou palavras. Nem ele deve fazer qualquer coisa que seja errada, abertamente ou em segredo. Retraindo seus sentidos como a tartaruga recolhendo seus membros, ele deve atenuar seus sentidos e mente, cultivar uma compreensão completamente pacífica, e procurar dominar todo o tópico. Livre de todos os pares de opostos, nunca curvando sua cabeça em reverência, se abstendo dos ritos que requerem a expressão vocal desvaia, ele deve ser livre do sentimento de posse e egoísmo. Com a alma purificada, ele nunca deve procurar adquirir o que ele não tem e proteger o que ele tem. Livre de expectativas, desprovido de qualidades, ligado à tranquilidade, ele deve ser livre de todos os vínculos e não deve depender de ninguém. Ligado a si mesmo e compreendendo todos os tópicos, ele se torna emancipado sem dúvida. Aqueles que percebem o eu, o qual não tem mãos e pés e costas, que não tem cabeça e estômago, que está livre da operação de todas as qualidades, que é absoluto, imaculado, e estável, que não tem cheiro, nem gosto e tato, nem cor, e nem som, que é para ser compreendido por estudo atento, que é livre, que é sem carne, que é livre de ansiedade, imperecível, e divino, e, por fim, que embora residindo em uma casa reside em todas as criaturas, consegue escapar da morte. Lá a compreensão não alcança, nem os sentidos, nem as divindades, nem os Vedas, nem sacrifícios, nem as regiões de felicidade superior, nem penitências, nem votos. É dito que o alcance disto por aqueles que possuem conhecimento é sem a compreensão de símbolos. Por isso, o homem que conhece as propriedades daquilo que é desprovido de símbolos deve praticar as verdades da piedade. O sentido parece ser este: o eu, ou alma é sem qualidades. Aquele que conhece o eu, ou melhor, aquele que busca o eu com o desejo de conhecê-lo, deve praticar as verdades da piedade como declaradas acima. Elas constituem um caminho que leva ao eu. O homem erudito, se dirigindo a uma vida familiar, deve adotar aquela conduta que é harmoniosa com o conhecimento verdadeiro. Embora não iludido, ele deve praticar piedade do mesmo modo de alguém que é iludido, sem encontrar defeito nisso. Sem encontrar falha nas práticas dos bons, ele mesmo deve adotar tal conduta para praticar piedade que possa induzir outros a sempre desconsiderá-lo. O homem que é dotado de tal conduta é citado como o principal dos ascetas. Os sentidos, os objetos dos sentidos, os 5 grandes elementos, mente, compreensão, egoísmo, ou manifesto, Porcha também, depois de compreender esses devidamente com a ajuda de inferências corretas, ele alcança o céu, livre de todos os grilhões. Alguém familiarizado com a verdade, compreendendo esses no tempo do término de sua vida, deve meditar, se apoiando unicamente em um ponto. Então, dependendo de ninguém, ele chega à emancipação. Livre de todos os vínculos, como o vento no espaço, com suas acumulações esgotadas, sem angústia de qualquer tipo, ele alcança sua meta mais sublime. Capítulo 47.
Analogia da árvore, duas aves. Brahmana disse. Os antigos, que eram proferidores de verdade indubitável, dizem que renúncia é penitência. Brahmanas, se apoiando naquilo que tem Brahman como sua origem, os Vedas, entendem o conhecimento como sendo Brahman sublime. Brahman está a grande distância, e sua realização depende de um conhecimento dos Vedas. Ele é livre de todos os pares de opostos, ele é desprovido de todas as qualidades. Ele é eterno. Ele é dotado de qualidades impensáveis. Ele é supremo. É pelo conhecimento e penitência que aqueles dotados de sabedoria contemplam aquilo que é o mais sublime. Realmente, aqueles que são de mente pura, que estão purificados de todo pecado, e que transcenderam toda paixão e ignorância conseguem contemplá-lo. Aqueles que estão sempre dedicados à renúncia, e que estão familiarizados com os Vedas, conseguem chegar ao Senhor Supremo, que é idêntico ao caminho da felicidade e paz, pela ajuda da penitência. Penitência, isto é dito, é luz. Conduta leva à piedade. Conhecimento é citado como o mais elevado. Renúncia é a melhor penitência. Aquele que compreende a si mesmo por meio de determinação exata de todos os tópicos, que é impassível, que é idêntico ao conhecimento, e que reside em todos os entes, consegue ir a todos os lugares. O homem erudito que vê associação, e separação, e unidade na diversidade, é libertado da miséria. Aquele que nunca deseja nada, que não despreza nada, se torna qualificado, mesmo enquanto morando neste mundo, para a assimilação com Brahman. Aquele que conhece as verdades sobre as qualidades de Pradhana, e compreende o Pradhana como existindo em todas as entidades, que está livre do sentimento de posse e egoísmo, sem dúvida se torna emancipado. Aquele que está livre de todos os pares de opostos, que não curva sua cabeça para ninguém, que transcendeu os ritos de Svada, consegue somente pela ajuda da tranquilidade chegar àquilo que é livre dos pares de opostos, que é eterno, e que é desprovido de qualidades. Abandonando todas as ações, boas ou más, desenvolvidas das qualidades, e rejeitando verdade e falsidade, uma criatura, sem dúvida, se torna emancipada. Tendo em manifesto como a semente de sua origem, com a compreensão como seu tronco, com o grande princípio de egoísmo como seu grupo de galhos, com os sentidos como as cavidades dos seus pequenos brotos, com os 5 grandes elementos como seus ramos grandes, os objetos dos sentidos como seus ramos menores, com folhas que estão sempre presentes, com flores que sempre a enfeitam e com frutos agradáveis e desagradáveis sempre produzidos, é a árvore eterna de Brahman que forma o sustento de todas as criaturas. Cortando e trespassando aquela árvore com conhecimento da verdade como a espada, o homem de sabedoria, abandonando os vínculos que são feitos de apego e que causam nascimento, decrepitude e morte, e se livrando do sentimento de posse e egoísmo, sem dúvida se torna emancipado. Estas são as duas aves, que são imutáveis, que são amigas, e que devem ser conhecidas como ininteligentes. Aquela outra que é diferente destas duas é chamada de inteligente. Quando o interno, o qual é desprovido de conhecimento da natureza, que é por assim dizer ininteligente, se torna familiarizado com aquilo que está acima da natureza, então, compreendendo o kshetra, e dotado de uma inteligência que transcende todas as qualidades e compreende tudo, alguém vem a ser libertado de todos os pecados. Capítulo 48. Diferença entre Purusha e natureza. Brahmana disse. Alguns consideram Brahman como uma árvore. Alguns consideram Brahman como uma grande floresta. Alguns consideram Brahman como imanifesto. Alguns o consideram como transcendente e livre de toda a aflição. Eles pensam que tudo isso é produzido de absorvido no imanifesto. Aquele que, mesmo pelo curto espaço de tempo que é tomado por uma única respiração, quando chega a seu fim, se torna equânime, chegando ao eu, se qualifica para a imortalidade.
Reprimindo eu no eu, mesmo pelo espaço de um abrir e fechar de olhos, ele vai, devido à tranquilidade do eu, para aquilo que constitui a aquisição inesgotável daqueles que são dotados de conhecimento. Reprimindo os ares vitais repetidas vezes por controlá-los de acordo com o método chamado pranayama, pelos 10 ou os 12, ele atinge aquilo que está além dos 24. Dessa maneira, tendo primeiro obtido uma alma tranquila, ele obtém a realização de todos os seus desejos. De acordo com Nilakanta, os 10 significam as 8 características do yoga, isto é, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, mais tarka e vairagya. Os 12 significam os primeiros 8 e estes 4, isto é, maitri, karuna, mudita e upeksha. Se 10 mais 12 ou 22 forem considerados, então aquele número seria composto pelos 5 modos de yama, os 5 de niyama, os restantes 6 de yoga começando com asana e terminando com samadhi, e os 4 começando com maitri, mais os 2, isto é, tarka e vairagya. Quando a qualidade de bondade predomina naquilo que surge do imanifesto, ele se torna preparado para a imortalidade. Aqueles que estão familiarizados com a bondade a elogiam muito, dizendo que não há nada superior à bondade. Por inferência, nós sabemos que Purusha é dependente da bondade. Ó melhores dos regenerados, é impossível alcançar Purusha por qualquer outro meio. Perdão, coragem, abstenção de mal, equanimidade, verdade, sinceridade, conhecimento, caridade e renúncia são citadas como as características daquele rumo de conduta que surge da bondade. É por essa inferência que os sábios creem na identidade de Purusha e bondade. Não há dúvida nisso. Alguns homens eruditos que são devotados ao conhecimento afirmam a unidade de Kshetrajna e natureza. Isso, no entanto, não é correto. É dito que a natureza é diferente de Purusha. Isso também implicaria em uma falta de consideração. Realmente, distinção e associação devem ser reconhecidas como se aplicando a Purusha e natureza. Unidade e diversidade são igualmente declaradas. Essa é a doutrina dos eruditos. No mosquito e o bumbar, a unidade e diversidade são vistas. Como um peixe na água é diferente dela, tal é a relação dos dois, isto é, Purusha e natureza. Na verdade, sua relação é como aquela das gotas de água na folha do lótus. O que é dito nessa lição parece ser isto: o imanifesto ou prakriti é aquela condição na qual todas as 3 qualidades de bondade, paixão e ignorância existem em um estado de combinação. O imanifesto é a condição existente antes da criação. Quando uma qualidade específica, isto é, bondade, prevalece sobre as outras, lá surge Purusha, isto é, aquele de quem tudo flui. A relação de Purusha e natureza é unidade e diversidade. As 3 ilustrações do mosquito e o bumbara e o peixe e água, e gotas de água e a folha de lótus explicam a relação entre Purusha e natureza. Ele está na natureza, porém é diferente dela. Há associação e dissociação. O preceptor continuou: assim endereçados, aqueles brahmanas eruditos, que eram os principais dos homens, sentiram algumas dúvidas e portanto eles mais uma vez questionaram o avô de todas as criaturas. Capítulo 49. Avô endereçado por brahmanas sobre deveres conflitantes. Os rishis disseram: qual entre os deveres é considerado como o mais digno de ser realizado? Os diversos modos de dever, nós vemos, são contraditórios. Alguns dizem que ele permanece depois do corpo ser destruído. Outros dizem que ele não existe. Alguns dizem que tudo é duvidoso. Outros não têm dúvidas. As dúvidas se referem aos deveres, se eles devem ser feitos ou não, e se eles têm quaisquer efeitos aqui e após a morte. Alguns dizem que o princípio eterno não é eterno. Alguns dizem que ele existe, e alguns que ele não existe. Alguns dizem que ele é de uma forma, ou duplo, e outros que ele é mesclado. Alguns brahmanas conhecedores de Brahman e proferidores da verdade o consideram como sendo único. Outros, que ele é distinto.
E outros também que ele é multiforme. Alguns dizem que tempo e espaço existem, outros, que isso não é assim. Alguns têm cabelos emaranhados em suas cabeças e estão vestidos em peles de veado. Outros têm cabeças raspadas e andam totalmente nus. Alguns são a favor da total abstenção de banho, e alguns a favor do banho. Tais diferenças de opiniões podem ser vistas entre divindades e brahmanas conhecedores de Brahman e dotados de percepções da verdade. Alguns são a favor da alimentação, enquanto alguns são dedicados aos jejuns. Alguns louvam a ação, outros louvam a tranquilidade perfeita. Alguns louvam a emancipação, alguns, vários tipos de prazeres. Alguns desejam diversos tipos de riqueza, alguns, a pobreza. Alguns dizem que os meios devem ser usados, outros, que isso não é assim. Alguns são devotados a uma vida de abstenção de mal, outros são dedicados à destruição. Alguns são a favor de mérito e glória, outros dizem que não é assim. Alguns são dedicados à bondade, outros estão estabelecidos na dúvida. Alguns são em prol do prazer, alguns são em prol da dor. Outras pessoas dizem que ele é meditação. Outros brahmanas eruditos dizem que ele é sacrifício. Outros, além disso, dizem que ele é caridade. Outros louvam penitências. Outros, o estudo das escrituras. Alguns dizem que conhecimento e renúncia devem ser seguidos. Outros que ponderam sobre os elementos dizem que ele é natureza. Alguns exaltam tudo, outros, nada. Ó o principal das divindades, o dever sendo assim confuso e cheio de contradições de vários tipos, nós estamos iludidos e incapazes de chegar a alguma conclusão. Pessoas defendem a ação, dizendo, isto é bom, isto é bom. Aquele que é apegado a certo dever, louva aquele dever como o melhor. Por essa razão nossa compreensão sucumbe e nossa mente está distraída. Nós, portanto, desejamos, ó o melhor de todos os seres, saber o que é bom. Cabe a ti declarar para nós, depois disso, o que é tão misterioso, e que é a causa da conexão entre o Kshetrajna e a natureza. Assim endereçado por aqueles brahmanas eruditos, o ilustre Criador dos mundos, dotado de grande inteligência e possuidor de uma alma justa, declarou para eles com exatidão o que eles perguntaram.